Que bom que você está conosco em mais um Conexão Jovem. Que Deus o abençoe. Que os momentos que você passará aqui, nesta tarde, possam ser realmente momentos inesquecíveis. Amém? Nós vamos cantar És o Meu Refúgio. Foi um corinho cantado muito ano passado e a nossa diretora estava com muita saudade desse corinho. E ela falou, gente, vocês por favor, cante És o Meu Refúgio que eu gostaria. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro. O quê? Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, agora. És o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Os homens, és o meu refúgio, minha fortaleza. Socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em quem? Em Ti, meu Deus. Amém? Convido a todos aqueles que puderem para nos ajoelharmos. Querido Deus, é muito bom estar aqui nesse santo e bom lugar. Muito obrigado por esse sábado maravilhoso que o Senhor nos está concedendo. Viemos aqui porque precisamos do Senhor e queremos ser daqui alimentados pela Tua palavra. Por isso, ó Deus, te pedimos, usa o pastor Diogo como um instrumento poderoso das Tuas mãos. Que essa mensagem, ó Deus, possa ficar gravada em nossa vida. E que saiamos daqui, ó Deus, refletindo a luz do caráter de Cristo Jesus. Prepara-nos, ó Deus, para que estejamos em pé naquele grande dia quando Jesus Cristo voltar a essa terra. Abençoa-nos e aceita o nosso louvor e a nossa adoração a Ti.
pois fazemos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. No meio de uma nação tão grande como essa, será que as pessoas sabem realmente quem foram ou quem eram os 144 mil que está escrito em Apocalipse? Será que eles foram uma tribo? O que você sabe sobre os 144 mil? Quer saber mais? Confira agora nessa reportagem da Alvorada Web TV. Você sabe quem foram ou quem eram os 144 mil que está escrito em Apocalipse? Não é porque eu imagino que tem várias interpretações para isso, né? Tem interpretação que defende que é um número simbólico e outra já acredita que é um número literário mesmo. É o número dos salvos, né? São os que escolheram Jesus para sua vida e para viver eternamente, como Deus lá no céu. Os 144 mil pode ser eu, pode ser você, pode ser cada um de nós que estivermos preparados para eles. Você sabe quem foi ou quem eram os 144 mil que está escrito em Apocalipse? Isso é um mistério, não foi explicado. Não sei. Eu vou descobrir hoje. Também vou com certeza descobrir hoje. Você sabe quem foi ou quem eram os 144 mil que está escrito em Apocalipse? Não sei não. Não sei. Não. Infelizmente não sei. Acho que são os escolhidos, né? Não sei não. Você tem alguma dúvida que gostaria que fosse esclarecido hoje no Conexão? Com certeza, eu queria muito saber quem são esses 144 mil. Né? Praticamente todas as dúvidas, eu estou com elas. Eu quero saber se os 144, entendeu? Eles já estão preparados já para subirem ao céu, ou eles vão nascer ainda, se são crianças ainda, entendeu? E se nessa geração a gente vai conseguir ter essa visão. Você tem alguma dúvida sobre esse tema que você gostaria que fosse resolvido hoje no JA? Na verdade, eu tenho muitas dúvidas sobre as profecias em geral. Seria bom aprender sobre elas. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Todas as dúvidas eu tenho. Você tem alguma dúvida que gostaria que fosse esclarecido hoje no Conexão? Há muitas. Virei. Boa tarde. Deus seja louvado pela sua presença. Maranata. E está vindo mesmo. Está cada vez mais próximo. Quando você vê as profecias se cumprindo no jornal da noite. Quando você vê Mateus 24 todos os dias na televisão. Quando você vê terremotos, quando você vê guerras e rumores de guerras, quando você vê coisas incríveis acontecendo. Por que você acha? Obrigado. Por que você acha que Deus permitiu que a tecnologia humana se desenvolvesse tanto ao ponto em que ela está hoje? Por que você acha que você coloca um link hoje de qualquer site no Google Tradutor, você pode ler em qualquer língua? Outro dia eu peguei um site alemão de notícias, sou viciado em notícias, esse é um defeito que eu tenho. A gente acaba entrando, né? Eu estudei jornalismo também, e a gente todos os dias acompanha vários jornais, e vejo às vezes a mesma notícia em vários jornais. E eu peguei um jornal alemão, coloquei no Google Tradutor e li a notícia. Por que você acha que essas coisas estão acontecendo? Porque Deus está permitindo que tudo isso se desenvolva, que a comunicação se torne cada vez mais instantânea, para que logo, quando as pessoas quiserem saber a verdade
A verdade será lançada em todos os meios de comunicação, será lançada pela internet, será lançada pela TV, será lançada pelas pessoas individualmente nas ruas, falando, pregando, não de uma maneira fanática, não de uma maneira, vamos dizer assim, uma maneira forçada, mas de uma maneira real, sobre a verdade de Deus. E nós estamos vendo isso cada vez mais. E os sinais da volta de Jesus que mais me impressionam, e os sinais que são mais importantes para nós, não são os sinais que estão acontecendo lá fora no mundo. Porque se fosse por esses sinais, Jesus já teria voltado. Já foram muitas guerras, já foram muitas tragédias. Não precisa acontecer mais, não é uma necessidade. Mas nós sabemos que o grande sinal que vai realmente ser o último sinal para a volta de Jesus, qual que é? Qual que é? É um sinal que envolve o mundo lá fora ou que envolve a igreja? Qual que é? O que diz lá em Mateus 24:14? E será pregado o evangelho do reino em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o sinal mais importante da volta de Jesus não está relacionado ao mundo lá fora, está relacionado a nós aqui dentro. E eu não falo somente a nós aqui dentro, nós não podemos ser exclusivistas. Existem pessoas em outras igrejas, buscando a Deus intensamente. Existem pessoas em outras comunidades, em outros países. Existem os judeus messiânicos lá em Israel. Pessoas que estão estudando a Bíblia, estão buscando a Deus. E com certeza o Espírito Santo, no movimento final, vai unir todo esse povo num só rebanho, num só pastor. E vai haver uma polarização. De um lado, um povo que segue a fé em Jesus e os mandamentos de Deus. Não, vamos dizer assim, já ligados a uma igreja, vamos dizer uma denominação, não necessariamente, porque nessa época vai iniciar a perseguição e de repente a questão denominacional vai se dispersar. Mas vai haver também um outro grupo, que vai ser um grupo bem massivo, que vai forçar as coisas e vai querer impor a marca da besta e a lei que a besta final, a besta do Apocalipse, um animal representativo de um poder político, religioso, econômico, que vai tentar impor as suas crenças ao mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando um país, hoje, não segue os ditames da maior potência mundial, os Estados Unidos, o que acontece com esse país? Em primeiro lugar, o que acontece? Sanção econômica. O que está acontecendo hoje com o Irã? Hoje, essas últimas semanas, deram um golpe fatal no Irã. Antes da guerra dos Estados Unidos com o Japão, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fizeram um embargo ao Japão, ao petróleo do Japão. Um embargo para que ninguém mais vendesse petróleo, nem comprasse nada do Japão. O próximo passo foi o quê? A guerra. Você cortou o petróleo, é como se você cortasse o sangue de uma nação. E é exatamente isso. No fim, foi previsto que aquele que não seguisse os mandamentos, ou não recebesse a marca da besta, o que iria acontecer com eles? Não poderia o quê? Nem comprar e nem vender. Hoje quem não compra e não vende nessa terra, está destinado a quê? A morrer. Então as profecias estão mais atuais do que nunca. E falam assim a nós de uma maneira mais clara do que nunca. E mostram para nós que Deus não erra nas suas profecias. E vocês sabem que as profecias não foram dadas para a gente se confundir, mas para nos iluminar o caminho. As profecias não foram dadas para ser um livro de mistérios, mas ainda, é claro que existem várias profecias que a gente não sabe qual é o significado, mas várias profecias estão sendo estudadas e estão sendo compreendidas pelo povo de Deus. E eu digo para vocês que muita coisa tem sido estudada sobre as profecias e sobre esse assunto de hoje. Os 144 mil. Eu quero convidar vocês a lerem comigo Apocalipse 7, do 1 ao 8. Apocalipse 7, do 1 ao 8.
Os 144 mil estão em duas seções do Apocalipse. Apocalipse 7, do 1 ao 8, e Apocalipse 14, do 1 ao 5. Só aí que eles aparecem, só nessas duas partes. E nós vamos tentar entender o que significam os 144 mil. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. O que significam essas palavras? Qual é o significado desse simbolismo? Qual é realmente, quem são os 144 mil? Por que eles são selados? E outra pergunta, 144 mil é um número literal ou é simbólico? E a última pergunta, por que esse assunto é tão importante para a minha vida? Eu acho que essa é mais importante. A gente não tem que estudar coisas que estão fora do contexto da nossa vida. A gente sempre tem que relacionar a Bíblia à nossa vida hoje e o que nós podemos aprender e o que nós podemos fazer dali em diante. Bem, o ponto de partida, se nós entendermos, livro, a parte sobre os 144 mil, se você pegar a sua Bíblia, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o capítulo 7, ele é um interlúdio dos selos de Deus. Ele é um interlúdio, é um hiato, é um parêntese entre o 6º e o 7º selos. Você vai ver isso. No 6º selo, nós temos uma pergunta que leva a João ter visto e ouvido o capítulo 7. Na verdade, são 2 perguntas do capítulo 6 que exigem, então, que se escreva o capítulo 7. Quais são essas 2 perguntas? A primeira pergunta, feita no capítulo 6, é a seguinte. Lá em Apocalipse 6, 10 a 11. A pergunta é a seguinte: até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os mártires debaixo do altar, que diz lá, as almas dos mártires debaixo do altar, ou seja, uma linguagem simbólica representando todas aquelas pessoas que morreram nas perseguições, principalmente da Idade Média, pessoas que foram martirizadas pela sua fé, pessoas que deram a sua vida. Elas perguntam: Senhor, até quando o Senhor não vai fazer justiça? Até quando o Senhor não vai pagar aquilo que fizeram com a gente? É um clamor simbólico. Vocês lembram de Abel? O que Deus disse para Caim? O sangue do teu irmão clama a mim da terra. O sangue estava clamando? O sangue estava falando com Deus? Não. É uma simbologia, uma metáfora. Então, esses mártires mortos, simbolicamente, metaforicamente, clamam a Deus: até quando o Senhor não vai julgar as coisas? Bem, a outra pergunta é a seguinte, é o clamor dos ímpios agora, no capítulo 6. Eles clamam o seguinte, no capítulo 6, versos 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode suster-se? Essas são as 2 perguntas. A primeira pergunta e a segunda pergunta são respondidas no capítulo 7. E quais são as respostas? A resposta é a seguinte: até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram, os mártires da grande tribulação,
chamados os 144 mil. Lá no capítulo 7, verso 9, é falado sobre uma grande multidão, e lá é dada a resposta sobre aqueles que na verdade, sofreram nos últimos acontecimentos, pessoas que tinham vestiduras brancas e louvavam a Deus por terem vencido as tribulações. E ali no capítulo 7 também nós temos a resposta. Quem foram os grandes vencedores? Quem que pôde ficar em pé diante de Deus e do Cordeiro? Você não viu que os ímpios clamaram? Quem que pode ficar em pé diante de Deus e do Cordeiro? A resposta é os vencedores da grande tribulação, os chamados 144 mil. Bem, agora foi o nosso primeiro bloco, depois a gente vai continuar e vai entender mais, e aí a gente vai entrar mais no significado dos 144 mil. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosana nas alturas, hosana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais um som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou e ao sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei, hosana nas alturas, hosana ao vosso Rei.
a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, tão meiga em céu brilhar, e todos que queriam podiam lá entrar. A lua não lhe dava luz, nem sol nascia lá, na muito feliz Jerusalém, que nunca passará, na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, onde está a raiar, hosana nas alturas, hosana sem cessar, hosana nas alturas, hosana sem Linda música, linda interpretação, irmão Robson. Deus seja louvado. Voltando ao nosso assunto, irmãos. Capítulo 7 foi escrito para responder essas duas perguntas que nós vimos. Quem que pode ficar em pé diante da ira daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro? E até quando? Até quando Deus vai suportar e Deus não vai julgar os casos dos mártires? Então vem o capítulo 7 e responde a essa pergunta. É esse o capítulo. Esse capítulo trata do selamento, trata do último povo para passar pelos últimos acontecimentos antes da volta de Jesus. Trata do último povo, do último grupo que vai passar pela grande tribulação, onde vão ser feitos os últimos mártires. Logicamente, antes do fechamento da porta da graça. Mas diz o seguinte: o capítulo 7 começa com um anjo encarregado de selar o povo de Deus. Você pode ver lá no verso 1. Esse selamento serve para proteger os servos de Deus da ação destrutiva dos ventos que têm o poder de destruir a terra, o mar e a fonte das águas. E o que são esses ventos? Esses ventos representam 3 ações, 3 fontes. Uma delas, o próprio Deus, representa também a ação destrutiva do inimigo e também as contendas humanas. Ou seja, hoje o Espírito Santo está segurando os ventos. Hoje Deus está contendo as guerras, Deus está contendo as paixões humanas. Mas quando Deus liberar esse poder restritivo, aí os homens vão ficar loucos. Aí o inimigo vai agir e também Deus vai mandar juízos à terra. Vejam só, a grande tribulação é o grande ponto do capítulo 7 e é o que une tanto os 144 mil quanto a grande multidão. E que fazem os dois, na verdade, serem 2 faces de uma mesma moeda. E que vocês vão perceber isso. Os 144 mil são aqueles que vão passar pela grande tribulação. E a grande multidão é aquela que veio da grande tribulação.
Então você vê que os dois grupos, na verdade, são um só. Mas vamos ver isso. Vejam, a grande tribulação, ela foi predita em Daniel, primeira vez em Daniel, capítulo 12, verso 1. E ela é confirmada em Apocalipse 7,14. Essa tribulação, na Septuaginta, que é a primeira versão grega do Antigo Testamento, escrita por volta de 200 a.C., a palavra grega usada para essa tribulação é tilipsis. E essa mesma palavra foi usada em Apocalipse. Ou seja, João quis colocar claramente que ele estava falando do mesmo assunto que Daniel falou. A grande tribulação do povo de Deus, que Miguel viria e ajudaria o povo de Deus. E essa tribulação, ela é predita como a hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro, como o tempo de angústia, com o homem com dores de parto. Lá em Jeremias fala, você já viu um homem ter dores de parto? É isso que vai ser a grande tribulação. Se você não viu, você vai ver. É isso, o que é? Ninguém viu, né? Mas deve ser uma coisa terrível. No Apocalipse, a liberação dos 4 ventos simboliza a grande tribulação. Ou seja, quando os ventos forem liberados, a situação, o caos que vai acontecer na terra vai gerar uma grande tribulação. E é por essa grande tribulação que a última geração de filhos de Deus vai passar. Está claro aqui? Grande tribulação, 4 ventos. Vejam, os 4 ventos. O que Ellen White fala sobre esses 4 ventos? Olha o que ela diz. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós receberemos o selo do Deus vivo. De quem ela está falando aqui? De nós. Quem que recebe o selo em Apocalipse 7? Os 144 mil. Ou seja, se você estiver vivendo na época do selamento, você vai ser um dos 144 mil. Porque só os 144 mil é que vai ser selados. Não vai ter 2 grupos no fim dos tempos. Então, muitos pensam o seguinte, que vai haver um grande grupo de salvos, e no meio desse grupo de salvos vai ter os 144 mil. Eu não acredito que seja verdade, porque só os 144 mil vão ser selados. Então, todo o povo de Deus que estiver no fim dos tempos e for selado, esse povo vai ser os 144 mil. Não tem grupo de elite. Não tem os bons e os melhores. Não tem a tropa de elite de Deus. Não tem isso. É um grupo só no fim dos tempos. Esse grupo são 144 mil. A grande questão é, os 144 mil são um número simbólico ou um número literal? Vejam, vocês vão entender isso daí. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra a nação, e o mundo inteiro em confusão. Olha o que ela diz. Mais. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 pragas. Ou seja, quando os 4 ventos são soltos, acontecem também o quê? As 7 pragas. Olha o que ela diz mais. 4 poderosos anjos ainda estão retendo os 4 ventos da terra. E esses 4 ventos, o que vão ser também? Os ventos serão a incitação das nações para um combate fatal, enquanto os anjos seguram os 4 ventos, proibindo que o terrível poder de Satanás seja exercido em sua fúria. Ou seja, quando os santos soltam com os 4 ventos, quem age também? Satanás. Deus age, Satanás age, os homens vão agir, mas sob a direção de uma das 2 fontes. As fontes que vêm de Deus e o próprio inimigo. O refrigerador Espírito de Deus está mesmo agora sendo retirado do mundo. Furacões, tormentas, tempestades, incêndios e inundações. Desastres em terra e mar seguem-se um ao outro em rápida sequência. Vocês têm visto isso na televisão? Eu tenho visto isso. Desastres, grandes desastres em rápida sequência. Mas vejam, mas quando Deus mandar que seus anjos soltem os ventos, haverá uma cena tal de luta que pena nenhuma pode descrever. Então, é isso que a Bíblia está falando. E Deus está nos preparando, irmãos, e nós temos que nos preparar para esse grande momento do mundo. Não é aqui terrorismo, não é algo assim
para você ficar angustiado, perder a noite de sono, não. Mas você se preparar a cada dia, você estar em comunhão a cada dia, vencer cada prova hoje e enfrentar cada desafio hoje, para que quando chegar a prova final você não desista. Você quer um exemplo? Vejam só, hoje estão tendo rumores hoje, cada vez mais, sobre leis em relação à homofobia, que é em relação à discriminação quanto aos homossexuais. Muitas igrejas hoje, muitas vezes não estão mais pregando o que a palavra de Deus diz, porque estão com medo do quê? Das leis. Eu não estou falando aqui que nós temos que desrespeitar quem é homossexual, de forma nenhuma. Nós temos que abraçá-los, nós temos que respeitá-los, temos que tratá-los bem. Mas nós não podemos deixar de falar o que a Bíblia diz. Nós não podemos nos intimidar, porque só uma lei está saindo. E hoje isso é um sinal. Se hoje, simplesmente, as igrejas estão parando de falar a verdade, porque boatos de leis estão vindo, e vão vir mesmo, sobre esse assunto, imagina no futuro, quando as leis realmente pegarem duro. Será que vocês vão ser firmes? Será que nós vamos ser firmes também? Então esse é um ponto para nós refletirmos. Nós temos que ter personalidade, nós temos que ter uma opinião, e essa opinião tem que ser baseada na Bíblia. Quando os ventos forem soltos, a gente tem que estar firme e preparado. Mas, quem são os 144 mil? Os 144 mil são os únicos selados para serem protegidos dos 4 ventos. Ou seja, quem está fora dos 144 mil não vai ser protegido dos ventos. Os ventos vão vir, mais ou menos simbolicamente, como o anjo da morte passou pelo Egito. Somente os que tinham a porta, a parte de cima da porta, esqueci o nome. Como? É isso aí, esqueci. Os umbrais das portas, com o sangue, o anjo passou por cima. Somente quem tiver o selo de Deus é que vai ser passado por cima. Vejam, e a descrição deles é de 12 grupos de 12 mil de cada tribo de Israel. Será que é um número simbólico? Em primeiro lugar, não existem mais as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, principalmente as 10 tribos, foram aniquiladas pelos assírios em 722 a.C. Eles foram aniquilados, foram misturados etnicamente, não sobraram, não existe mais identidade israelita. A única coisa que existe étnico hoje dos israelitas são os judeus, os levitas e provavelmente os benjamitas. Então não é somente pessoas literais das 12 tribos de Israel. Então essas 12 tribos de Israel são simbólicas, não são literais, são simbólicas. Mesmo porque não falou da tribo de Dan aqui, não falou, e também não falou sobre a tribo de Efraim. Essas 2 tribos aqui, no Antigo Testamento, foram as que deram mais trabalho para Deus. A primeira tribo que estabeleceu um culto idólatra oficial foi Dan, no norte de Israel. E a segunda foi Efraim, que estabeleceu os bezerros de ouro, colocou depois também um templo em Dan e outro templo em Betel, se não me engano. Bem, por isso elas estão fora no Apocalipse, Deus desclassificou. Todos são homens. Vejam, e não somente isso, lá em Apocalipse 14 falam que são homens virgens, que, entre aspas, não se macularam com mulheres. Deus vai salvar só homens? Não vai salvar mulheres? E somente os homens virgens? Então, a restrição vai ser realmente uma restrição assim, muito grande, uma peneira muito grande, né? Claro que não, irmãos. É uma linguagem simbólica que fala sobre as características do povo de Deus no tempo do fim. Se a gente tivesse apenas o capítulo 7, do 1 ao 8, nós jamais entenderíamos quem são os 144 mil. Jamais. Seria simplesmente um mistério, seria um enigma. Você não entenderia o que são os 144 mil. Mas logo em sequência, nós temos um capítulo, o capítulo 7, continuando falando, e ele fala agora da grande multidão.
E essa grande multidão, ela vem logo depois dos 144 mil, e ela tem várias marcas de identificação com os 144 mil. Várias marcas. Ou seja, são critérios em que você coloca numa coluna os 144 mil, e nessa outra coluna a grande multidão. E eles batem vários itens. Vocês querem ver? A gente vai ter que ler depois, no próximo bloco, Apocalipse 7, do 9 a 17. E aí a gente fala desses itens também. Tá bom? Me deram aqui um tempo, eu tenho que seguir o tempo. E eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Breve sei, céus e terra irão passar. Jesus então tudo novo transformará. E todo mal que nos aflige aqui não mais existe. Chegamos ao fim, não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também. Louva a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ouvir os louvores da multidão, já posso ouvir a mais bela e feliz canção. Grande livro aberto está e posso ouvir o meu nome chamar. Não mais dor, só o bem, só mais noite também. Louva a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ver as mansões que me preparou, irei morar para sempre com meu Senhor. Não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também. Louva a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Viveremos na luz de Jesus, Senhor.
príncipes ou reis deste mundo. Jamais com eles eu falei, mas eu sei de um rei de paz e de amor, que o mundo em suas mãos ele tomou. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Altas posições nunca tive, mas o amor de Cristo eleva-me. Sei que um dia irei ao reino que é sem fim, e um príncipe eu mesmo ali serei. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Esperarei no Senhor, sempre darei o meu louvor. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Irmãos, é importante nós ressaltarmos aqui que a igreja ela não tem uma posição fechada sobre os 144 mil. Ela não obriga você a crer que é simbólico ou literal, mesmo porque isso não é um ponto de salvação. Ellen White falou mesmo que nós não temos que ficar discutindo e brigando por se essa doutrina é ou não é desse jeito ou de outro. Mas nós vemos, inclusive é um ponto que é importante ressaltar, que Ellen White, em si, ela não sabia quem eram os 144 mil. Ela escreveu muito sobre eles, várias vezes, e assim como Daniel, que não entendia totalmente as suas profecias, ela também não sabia, assim, dar uma resposta fechada. E vocês sabiam que as doutrinas da igreja não foram estabelecidas por Ellen White? Ellen White aceitou o sábado, e só 2 anos depois ela teve uma visão sobre o sábado. Ela aceitou o santuário, e só depois que ela teve uma visão sobre o santuário. A única doutrina mesmo que veio diretamente de Ellen White foi a doutrina da saúde, que foi a visão de 1863. Somente essa doutrina. Todas as outras, inclusive a justificação pela fé, não foi ela que disse assim, olha irmãos, eu vi que Deus mostrou isso, vocês agora têm que crer nisso. Não, jamais. Ellen White aceitou as mensagens da mesma maneira que você aceita hoje. Assim como os discípulos de Emaús. Jesus não mostrou uma visão para eles, ele simplesmente mostrou pela Bíblia
o que eles tinham que crer. Mas nós sabemos, e ela até escreveu, saiu na meditação Cristo Triunfante, que nós não temos que ter visões estereotipadas das nossas crenças, ou seja, fixar num ponto e crer que é só daquele jeito, só daquele jeito, só daquele jeito, porque muitas vezes vem uma luz maior e nos ajuda a compreender realmente qual é a verdade sobre o assunto. E essa luz maior vem brilhando sobre os 144 mil, e muitos estudos têm sido feitos. Um estudo no qual eu baseei essa palestra foi o Daniel and Revelation Committee Series, que é o famoso DARCOM. Esse estudo são 5 livros somente sobre Apocalipse e Daniel. O melhor nome do mundo, né? Como foi falado aqui por alguém, Daniel, o nome mais bonito, né? Mas esses 5 livros da Associação Geral do Instituto Bíblico de Pesquisa, produzido lá pelo Instituto Bíblico e feito pelos maiores estudiosos da igreja, foi o material em que eu baseei essa palestra e também em outros estudos, e eu sempre me interessei por esse assunto, então a gente acrescenta alguma coisa também bem encaixada no assunto. Mas o fato é que a luz tem brilhado e nós podemos compreender mais sobre as profecias. Você não pode pensar que o Apocalipse é um livro fechado, que você não consegue entender. Se você colocar assim, essa névoa no Apocalipse, você nunca vai entender. E aí, quando as coisas acontecerem, você não vai estar preparado. Então, a grande resposta para o Apocalipse está dentro dele mesmo e na Bíblia. E por isso, eu quero ler com vocês aqui, Apocalipse 7, do 9 ao 17. Quem tiver a Bíblia, acompanhe aí, que é a resposta, em meu ver, em relação aos 144 mil. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Só um ponto aqui. Lá em Apocalipse 7, no verso 4, ele ouviu sobre os 144 mil. Ele viu os 144 mil? Não. Ele ouviu. Mas depois o que aconteceu? Ele viu. E o que ele viu? Uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Ele não falou de número lá? Antes? 144 mil não era um número? Já aqui ele fala de um grupo que não tem número. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Lá ele falou sobre um grupo étnico específico, 12 tribos de Israel. Aqui ele fala um grupo étnico não específico, de todas as nações, tribos, línguas e povos. E clamavam, verso 10, em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Qual era a pergunta? Em Apocalipse 6, 16 e 17. Quem pode ficar em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro? Quem que pode? Eles podem, porque eles foram lavados pelo sangue de Cristo e eles passaram pela grande tribulação. Verso 16, verso 15 ainda. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, ou seja, eles passaram fome. Jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem dor algum, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
Vejam, irmãos, que muitos itens que são mencionados sobre os 144 mil, por exemplo, número, 144 mil, etnia, 12 tribos de Israel, e outros assuntos, você encontra um paralelo na grande multidão. Então só tem duas maneiras de você interpretar a grande multidão. Ou a grande multidão é um grupo à parte dos 144 mil, ou a grande multidão são 144 mil. E o grande ponto, nesse estudo da Associação Geral, nesse material, do DARCOM que eu falei, e nos estudos atuais do Instituto Bíblico de Pesquisa, que é o órgão mais oficial que a gente pode ter, antes de uma doutrina, de um ensino bíblico se transformar numa doutrina, quase oficial. Lá no Instituto Bíblico de Pesquisas, nós temos um artigo do Dr. Eckhart Miller, colocando os 144 mil como, na verdade, sendo explicados pela grande multidão. Ou seja, na verdade, os 144 mil são a grande multidão. E nós vamos ver por que isso. Vamos ver juntos esse assunto. 144 mil. João viu ou João ouviu? Ouviu. Primeiro ponto. Grande multidão. Ele ouviu? Não, ele viu. Os 144 mil, a palavra número, lá em grego não existe. Mas é só um detalhe, não é tão importante. Lá sobre os 144 mil, ele ouviu um número. 144 mil. Já ali, no Apocalipse 7, verso 9, ele viu uma grande multidão, inumerável. Das 12 tribos dos filhos de Israel, de todas as nações, tribos, ressalte aí, tribos, povos e línguas. Ou seja, não é um grupo restrito a uma etnia, uma nação, a uma igreja, uma placa, não. Todas as nações, todos os grupos, todas as origens, logicamente que aceitaram a verdade que está sendo pregada no mundo inteiro. 144 mil, olha só, uma ponte, as pontes, entre 144 mil e a grande multidão. A relação com a grande tribulação. Qual é a relação dessas duas descrições? Os 144 mil são selados na fronte, ou seja, na testa, antes de serem danificados a terra, o mar e as árvores. Ou seja, eles são selados para serem protegidos da grande tribulação. Vocês estão entendendo isso? Os 144 mil são descritos no Apocalipse antes de virem os ventos que serão soltos. Antes de vir a grande tribulação. Eles são selados para passar pela grande tribulação. Já a grande multidão são os que vêm da grande tribulação. Vocês estão vendo? Os 144 mil são os santos de Deus na terra. A grande multidão são os santos de Deus dos últimos dias no céu. Ambos são a última geração dos filhos de Deus, os filhos de Deus que vão estar vivos por ocasião da volta de Jesus. Então, os dois grupos são descritos assim, não tem como você fugir. Agora, a grande questão é, eles são um grupo só ou são dois grupos? As evidências apontam que são um grupo só. E que a grande multidão é uma explicação dos 144 mil. Proximidade com o Cordeiro. Outro item interessante. Os 144 mil estão com o Cordeiro, lá em Apocalipse 14, verso 1, e os seguem para onde quer que vá. Ou seja, o Cordeiro vem para cá, eles vão lá. O Cordeiro vem para lá e eles vão para lá também. Ou seja, seguem o Cordeiro. E a grande multidão, o que ela faz? Acham-se diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. 7,15. E o Cordeiro os apacentará e guiará. Será que vai ter dois grupos seguindo o Cordeiro ou vai ser um só? Eu acredito que está falando aqui de um grupo só. Vejam, mais uma. Pureza de caráter. 144 mil são selados na fronte com o nome do Cordeiro e do Pai. Ou seja, caráter do Pai e do Filho. Esse sentido. Ter colocado nome na testa significa caráter. Foram comprados da terra. Não se macularam com mulheres, ou seja, não se prostituíram com a grande Babilônia no tempo do fim. Eles saíram de Babilônia. E eles foram considerados puros, porque eles abandonaram a mentira, os pecados,
e eles começaram a seguir a Deus. Foram redimidos dentre os homens, não se achou mentira na sua boca, ou seja, pregavam a verdade, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e a volta de Jesus. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula, não tem mancha. Mácula é mancha. E a grande multidão? Foram vestidos o quê? Com vestiduras brancas. As vestiduras brancas, tivemos uma lição aí, elas representam o quê? A pureza, mas também significa o seguinte, que o povo de Deus nos últimos dias não são pessoas assim que nunca pecaram. São pessoas pecadoras, mas são pessoas pecadoras que foram perdoadas pelo sangue de Jesus. Mas não somente perdoadas, mas também transformadas pelo sangue de Jesus. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que o sangue de Jesus, ele perdoa todo o pecado e nos purifica de toda injustiça. Ou seja, ele perdoa os nossos pecados e transforma o nosso caráter. Louvor e posição diante do trono, esse é o ponto importante. Aquela resposta lá da pergunta de Apocalipse 6, quem pode ficar em pé? Será que alguém pode ficar em pé diante do trono de Deus? Será que alguém pode? Esse eu acho mais interessante. Os 144.000 clamaram em grande voz de louvor a Deus e ao Cordeiro. Onde? Em pé diante do trono e do Cordeiro. É a resposta, vejam. Desculpe, aqui está trocado as passagens, tá? Apocalipse 14:3 é para os 144.000 e 7:9 é para a grande multidão. Lá em Apocalipse 14:3, os 144.000 estão em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. E a grande multidão está onde? Entoavam um novo cântico, desculpe, 7:10, está trocado também. Em pé diante do trono e do Cordeiro, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Isso você vê lá, 7, verso 9. Ou seja, os 144.000 ficam em pé diante do trono do Cordeiro. A grande multidão fica em pé diante do trono do Cordeiro. Irmãos, não tem. É muito difícil você pensar o seguinte, que vai haver uma grande multidão de salvos. Jesus veio, levou para o céu uma grande multidão de salvos. E lá no céu ele vai ter, desses que passaram pela grande tribulação, 2 grupos. O que a Bíblia diz? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Os únicos que foram selados foram 144.000. Então, obrigatoriamente, a grande multidão também teve que ser selada. Ou seja, então a grande multidão também são os 144.000. Então não são 2 grupos. Na verdade, a grande multidão é uma explicação dos 144.000. Se você tirar a grande multidão, você já não entende o que são os 144.000. Você fica realmente no vácuo mesmo. Eu tenho um tio que ele é testemunha de Jeová e ele é líder de igreja na Testemunha de Jeová. E ele crê que os 144.000 são um número literal. Na nossa igreja, um grande expoente assim, que crê que os 144.000 são um número literal é aquele Doug Batchelor. Vocês já viram do Amazing Facts? É um homem que tem uns vídeos assim, tem um canal 3ABN lá nos Estados Unidos, que passam, fizeram até uma produção mostrando o céu, a volta de Jesus. Ele faz um lindo trabalho, só que ele crê que são, os 144.000 são um número literal. Mas os grandes teólogos, a maioria dos pastores, a maioria das pessoas que eu já encontrei, na verdade eu nunca encontrei ninguém que acreditasse que os 144.000 são um número literal. Pela Bíblia você vê que a explicação da Bíblia encaminha você a entender que o grupo que Jesus vai vir buscar no tempo do fim é uma grande multidão de todas as nações que passou pela grande tribulação e que foi salvo. Vocês entenderam? Então esse é o ponto. Vitória sobre a crise. Os 144.000 foram selados e passaram pelos 4 ventos. Diante da ameaça da trindade falsa, em Apocalipse 12:13, dragão, primeira besta e segunda besta, ficam de pé junto com o cordeiro. Você vê lá, Apocalipse 12:13. Primeira besta, dragão, vem, tenta destruir a mulher. Depois vem a primeira besta, que é a Babilônia espiritual. O catolicismo romano, que perseguiu a igreja durante a Idade Média e vai voltar a perseguir no tempo do fim. Recebeu uma ferida mortal,
Papa foi preso pelo general Berthier, preso. A terra foi tomada. A ferida mortal é curada. Mussolini dá o Vaticano para a Igreja Católica em 1929. E aí a ferida mortal começa a ser curada. Essa ferida mortal é curada. A igreja começa a receber o louvor no mundo inteiro. Assista o Jornal Nacional. Sempre a parte internacional tem a Ilse Scamparini falando do Vaticano e em seguida tem Estados Unidos. Todos os dias. Você pode ver. Estados Unidos, Vaticano, todos os dias. A ferida mortal é curada. As igrejas se unem. E aí vem o poder que dá respaldo à primeira besta, que é a segunda besta. Os Estados Unidos da América. Eles forçam o mundo inteiro a seguir um acordo, um pacto. E a gente já falou isso no outro dia aqui. A gente falou que os Estados Unidos vão realmente respaldar esse poder romano. E vão fazer um pacto mundial em torno de um dia específico, que vai ser o domingo. E eles perseguem. E quando eles falam que até mesmo é possível fazer morrer aqueles que não recebem a marca da besta, aí vem em seguida Apocalipse 14:1. Simplesmente Deus diz assim, então vi, João diz assim, então vi em pé sobre o monte Sião os 144.000. Ou seja, irmãos, o inimigo pode fazer o que ele quiser, mas Deus já nos mostra de antemão, em primeiro lugar, a vitória do povo de Deus. Apocalipse 14:1 é uma resposta à perseguição final que o inimigo vai bolar contra o povo de Deus. Mas aqueles que estão com Deus não têm o que temer. Deus vai sustentar, assim como Deus sustentou Elias, assim como Deus sustentou os profetas e deu poder, Ele vai nos dar poder também. E lá em Apocalipse 14:1, ele vê esse grupo vitorioso, os 144.000, que vai ser gente de todas as nações, todas as línguas, todos os povos, em pé, vitoriosos, junto com o Cordeiro, no Monte Sião. Cantam um novo cântico. Isso é um paradigma do Êxodo, né? Quando o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, o que eles fizeram? Eles cantaram. E é um paradigma também que é repetido lá em Apocalipse 15, verso 3, que fala daqueles que passam pelas 7 pragas, e eles chegam no céu e eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, porque eles passaram o Mar Vermelho desse mundo, foram além do rio, e chegaram lá no céu, e eles cantam a Deus esse hino de louvor. Esses são os 144.000, são um povo que é fiel em meio à infidelidade, eles não têm mácula, não porque sejam perfeitos, mas porque Deus trabalha na vida deles, e eles também têm o perdão de Deus. A grande multidão, quem são eles? Será que eles vencem a crise? João olha para eles e vê palmas nas mãos, símbolo de vitória. Eles vêm da grande tribulação e ficam de pé, ou seja, passam pela grande tribulação e ficam em pé, ou seja, estão firmes, venceram. Deus estende sobre eles o seu tabernáculo, porque certamente passaram fome, ficaram sem abrigo, sofrendo com sol, sofreram sede e choraram. Ou seja, eles passaram por tudo isso e venceram pela graça de Deus. Conclusões então. 144.000 dos filhos de Israel. É um nome dado a Jacó depois de sua noite de angústia, antes do encontro com Esaú. Por que o povo de Deus, que vai passar pela grande tribulação, são chamados de 144.000 dos filhos de Israel? Por que Deus quis fazer esse trocadilho? Por que Deus quis colocar essa metáfora? É porque Jacó, ele passou por uma grande angústia. E o povo de Deus, assim como Jacó, antes da volta de Jesus, vai passar por uma grande angústia. Deus já está nos prevenindo. Quando Jesus estava na terra com os discípulos, o que ele falou para eles? Meus filhos, o Filho do Homem está indo para Jerusalém, e lá ele será entregue nas mãos dos pecadores, que o julgarão, o maltratarão e crucificarão, mas ele ressuscitará ao 3º dia. Quando aconteceu tudo isso, os discípulos entenderam? Não, porque eles não se lembraram das palavras de Jesus. Mas hoje nós podemos entender, podemos nos preparar. Por isso Deus fala, olha filhos, vai ter uma grande angústia, mas eu estou com vocês, eu não vou te abandonar. O número 144.000 é fortemente simbólico. 12 vezes 12 vezes 1.000. 12 é o número do reino de Deus. 12 apóstolos, Novo Testamento, 12
12 patriarcas, Antigo Testamento, 12 portões e 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Os portões terão os nomes dos apóstolos, e os fundamentos terão os nomes dos filhos de Israel, os nomes das tribos de Israel. O número 12 vezes 12 vezes 1000 representa incontabilidade, o 1000 representa incontabilidade, vastidão, e representa também perfeição, completude. Ou seja, Deus está mostrando assim a perfeição, a condução de Deus no seu povo nos últimos dias. Enquanto existe um grupo na terra que está buscando cada vez mais a Deus, está se aproximando cada vez mais de Deus, um grupo está se sujando cada vez mais, está se afastando de Deus. Então 2 grupos se formam, e esse grupo é o grupo de Deus. Israel também pode se referir ao Israel de Deus, que une judeus e gentios no mesmo grupo, herdeiros das promessas feitas a Abraão. Lá em Gálatas fala do Israel de Deus, só que está falando da igreja, de você, de mim. Então, o fato de chamar de Israel, não está falando que é o povo de Israel, mas a igreja de Deus. Cada salvo vai entrar na Nova Jerusalém sob o nome de uma das 12 tribos de Israel. Deus não prometeu para Abraão que ele teria a terra? Não prometeu? Deus não prometeu para Davi que ele seria rei para sempre? Deus não prometeu que sempre teria o povo de Israel diante dele? Ou seja, Deus não ia fazer um dia desaparecer Israel. Até lá no céu, o nome de Israel vai permanecer. Por isso, em Israel, todas as alianças, todas as promessas de Deus, que Deus fez a todas as gerações, desde Adão até hoje, vão se cumprir. E essa promessa vai unir todos os povos de Deus de todas as épocas, e todo o povo de Deus vai ser chamado de Israel. E você vai entrar sob um dos portões, um dos fundamentos, que vai unir os apóstolos e os patriarcas de Israel. Cada pessoa vai ter um novo nome, provavelmente de acordo com a sua experiência de vida. Cada portão vai ter o nome de um patriarca e cada fundamento vai ter o nome de um apóstolo. Trocando, desculpe, tinha falado errado. Na Nova Jerusalém, as alianças de Adão, Noé, Abraão e Israel, com todas as nações vão se cumprir. Um descendente de Judá, Jesus, será o rei, que é também descendente de Israel, de Davi. Será o cumprimento final da promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vê que Deus não esquece o que Ele promete até o fim. E Ellen White, o que ela fala sobre os 144.000? Uma passagem muito clara para mim é o grande conflito, quando ela fala realmente sobre os últimos acontecimentos. E o que ela diz? Vejam: no mar cristalino, diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente a ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do sinal e do número do seu nome. Com o cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram remidos dentre os homens. E ouve-se como um som de muitas águas, de grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono. Cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Onde fala na Bíblia do hino de Moisés e do Cordeiro? É lá em Apocalipse 15, verso 2. E lá não está especificando os 144.000. Mas aqui Ellen White fala que os 144.000 cantam o hino de Moisés e do Cordeiro. Ou seja, é claro aqui, meus amigos, que ele está falando de um grupo geral, uma grande multidão, inumerável, que ninguém pode contar. Ninguém, a não ser os 144.000, pôde aprender aquele cântico, porque é o de sua experiência. E ela diz assim: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. E ela diz também: estes, tendo sido transladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 1 a 5, 15, 3. Ela usa palavras, olha só, do capítulo 7, verso 14, para falar sobre os 144.000. Estes são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, quem veio da grande tribulação em Apocalipse 7, 14? A grande multidão. Então ela está falando aqui que a grande multidão são quem? Os 144.000. Vejam mais.
passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus, mas não permaneceram sem o Espírito Santo. Mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis e servem de Deus de dia e de noite. E ela termina e vai falando aqui: viram a terra devastada pela fome e pestilência, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, meus queridos, Ellen White aqui, ela ligou Apocalipse 7, as duas partes do capítulo, o início que fala dos 144 mil, e o fim que fala da grande multidão, como se fosse um grupo só. Ou seja, ela não fez distinção. O povo que vai passar pela grande tribulação é chamado simbolicamente de 144 mil, mas eles são, na verdade, uma grande multidão. Quais são as promessas de Deus para nós? E aqui entra o nosso finzinho aqui. Deus vai estender o seu tabernáculo. O relacionamento, olha só, com o Shekinah e a coluna de fogo. A palavra tabernáculo em grego é eskenô. Esquenu. E a palavra Shekinah é muito parecida com a palavra esquenu. Deus vai estender o seu tabernáculo. Ele vai morar conosco. Durante as pragas, durante a tribulação, Deus vai estender o seu tabernáculo sobre nós. Ele vai proteger os seus filhos, Ele vai guardar os seus filhos. Ele não vai deixar você sozinho. Deus estende um pavilhão sobre nós. Isso estava lá em Apocalipse, em Isaías. Seremos escondidos no abrigo e na cobertura da tenda de Deus. Essas partes do Apocalipse foram baseadas nos Salmos e baseadas também em Isaías. Deus nos alimentará, promessa de Isaías também. O Cordeiro nos apacentará. Jesus vai estar conosco. Embora seja, ou será, um terrível tempo de angústia, qual nunca houve, Deus não abandonará o seu povo. Pelo contrário, Ele selará os seus filhos com o selo do seu nome, como sua propriedade, seus sacerdotes. Você vai estar selado para passar por isso. Quais são os desafios? Hoje nós somos chamados a entender os tempos que nós estamos vivendo. E esse aqui é o último slide. Somos chamados a entender os tempos que nós estamos vivendo. Você precisa entender que nós estamos hoje vivendo na prorrogação do segundo tempo da Terra. Estamos no fim. A Terra está no seu fim. Nós somos chamados também à santificação. Pedro diz o seguinte: visto que as coisas hão de ser assim desfeitas, sejamos irrepreensíveis. Não digo aqui, irmãos, para nós cairmos no perfeccionismo, e muitas pessoas acabam escorregando, caindo nessa área, dizendo que a última geração do povo de Deus é uma geração que não peca, uma geração que é como Jesus, que nunca peca. Irmãos, isso daí cheira a fanatismo. Isso não é de Deus. Todo mundo que tenta parecer sem pecado, assim, uma pessoa sem mancha, uma pessoa assim, no sentido assim, que ela não peca, que ela está sempre ali, ela acaba desistindo da igreja, ela vai embora. Ela fica tão séria assim na igreja, tão séria assim nessas coisas, que ela acaba se afastando do mundo e de repente ela volta e volta com tudo. E acaba saindo da igreja e vai para o mundão. O que Deus quer com você hoje é um relacionamento de intimidade, de proximidade, comunhão com Deus. Jesus vai chegar no fim dos tempos e vai falar assim: eu te conheço. Mas para um outro grupo, Jesus vai falar assim: eu não vos conheço. Deus quer conhecer você. E isso se chama santificação. Proximidade com Deus. E nós somos chamados também a pregar o Evangelho. Tem algum parente seu que você nunca falou sobre Deus para eles? Você fica assim: eu não quero invadir a privacidade deles. Eu tenho, não quero estragar minha amizade com eles. Sabe, irmãos, a gente tem que procurar, às vezes, algum caminho para falar para os nossos parentes sobre as coisas que nós sabemos. Tente abrir alguma conversa, tente dar um livro, tente mandar um e-mail, faça alguma coisa para avisá-los enquanto há tempo. Ontem eu cortei meu cabelo, eu falei para o cabeleireiro sobre Deus. Faça isso com jeito. Quando ele abre uma chamada, um gancho, fale sobre isso com eles, pregue o Evangelho. Porque enquanto há tempo,
enquanto os ventos estão sendo retidos. Jesus falou, trabalhemos enquanto é dia, para que não venha a noite na qual nós nada possamos fazer. Então, que Deus seja louvado pela mensagem de hoje. E eu quero agora ver aqui algumas perguntas que foram passadas. Tem só uma? Tem 3? Ok. 3 perguntas. Eram só 3 que a gente iria responder por causa do tempo. Primeira pergunta. Se eu não souber aqui, cadê o Daniel? Cadê o Daniel da música? Vazou, né? Se eu não soubesse, eu ia passar para ele. Então agora eu vou passar para o pastor Igor ou o pastor Henrique, e eles respondem. Os 144.000 só serão os que estiverem vivos quando Jesus voltar? O que vocês acham? Sim ou não? Por que tem que estar vivo? Porque eles passaram pela grande tribulação. Eles foram selados e as pragas não pegaram neles. Deus não deixou o inimigo destruí-los. Ou seja, eles são realmente aqueles que estão vivos. Vocês são muito bons, hein? Olha. Eles ocuparão os lugares dos anjos caídos? O que vocês acham? Essa segunda pergunta. Eu nunca vi esse questionamento, mas é interessante. Não ocuparão o lugar dos anjos caídos. Os anjos caídos perderam a sua posição, mas lá Deus tem milhões e milhões de anjos. Então, infelizmente, os anjos caídos perderam a sua posição e a gente vai ter a nossa posição. Nós vamos ser humanos no céu, não anjos. Está respondido? Por que a igreja ainda não assumiu uma posição sobre o assunto? Ele é ainda sem definição? Irmãos, a igreja, assim, ela não pode assumir assim, engessar a palavra de Deus, assim, e ter a resposta final para todas as partes da Bíblia. A igreja dá uma liberdade para nós termos, assim, uma discussão sobre as ideias, sobre os assuntos. O que já é fundamentado, por exemplo, sábado. Sábado é sábado, não tem discussão. É uma doutrina, é um pilar da igreja. Agora, 144.000, a igreja dá uma oportunidade para as pessoas exporem sua opinião. Muitas pessoas creem, por exemplo, como eu disse, que vai haver 2 grupos quando Jesus vier. A grande multidão e 144.000. Mas ninguém vai ser perseguido porque acredita nisso. Ninguém vai ser perseguido porque acredita que é um número literal. Não, a igreja dá uma liberdade nesse ponto. Você não precisa, assim, discutir com uma pessoa, brigar com ela, porque ela crê diferente. Não. A igreja dá essa liberdade. E eu acho isso bonito na nossa igreja. Uma vez eu fui a uma outra igreja e lá eles tinham, assim, uma compreensão da Bíblia muito engessada. E na escola sabatina deles, a resposta era só o que estava escrito no caderninho deles. Ninguém falava o que vinha assim do que ela entendeu. Só falava do que estava escrito. E a nossa igreja dá oportunidade para você estudar, você aprender e você passar a sua opinião. E de repente aquilo é estudado e é aceito pelo corpo geral da igreja. Deus seja louvado pelos momentos que nós tivemos aqui e que Deus os abençoe. Que nós estejamos prontos quando tudo isso acontecer. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que viu as coisas acontecerem e já nos contou o que vai acontecer. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos na crise final. O Senhor vai estender o seu tabernáculo sobre nós. Estaremos, Senhor, protegidos nas tuas mãos. E por mais que haja angústia, por mais que haja problemas, por mais que aconteçam muitas coisas, nós sabemos, Senhor, que o Senhor vai cuidar de nós. A Bíblia diz que a nossa água e o nosso pão serão certos. E nós queremos, Senhor Deus, crer nessa promessa. Que ninguém aqui, Senhor, saia daqui temeroso, com medo do futuro, mas saímos daqui, Senhor, firmes e inabaláveis na fé que o Senhor nos dá hoje. Querido Deus, no nosso meio nós temos muitas dificuldades, muitos problemas. Muitas vezes estamos presos a vícios, a problemas, a pecados.
Muitas vezes, Senhor, estamos deixando o céu em segundo lugar na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nos ajude, Senhor Deus, a neste ano considerar o céu, aquilo que é mais importante na nossa vida. A ter uma amizade real com o Senhor. A conversar contigo, Senhor, onde quer que nós formos. Esteja, Senhor Deus, com cada um aqui. Senhor, estamos iniciando mais uma semana. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso trabalho, nossos estudos, todas as nossas atividades nessa nova semana. Abençoe, Senhor, a liderança dessa igreja, abençoe o pastorado dessa igreja. Abençoe os teus filhos, Senhor, na face da terra. E, Senhor, ajude as pessoas que estão passando fome nesse momento, estão em guerras e em problemas. Nos ajude a pregar o evangelho para elas. Abençoe os teus filhos na face da terra, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, ainda não deu pôr do sol, mas uma feliz semana a todos. Deseja ir para o seu vizinho aí de banco. Uma feliz semana. E diga assim para essa pessoa: Jesus te ama.